Boa noite a todos. A palestra da noite é No Campo do Afeto, do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico, capítulo 110. Então, para começar, nós queríamos fazer uma comparação de como o universo se equilibra. Então, desde o pequeno átomo, ele precisa muitas vezes compartilhar um elétron para entrar em equilíbrio. A matéria precisa combinar vários elementos para criar outro elemento, entrar em equilíbrio. Assim também é o nosso planeta. Tem o planeta Terra com a Lua, nosso satélite, os outros planetas no sistema solar, e assim são as galáxias. Todos trocam forças gravitacionais para se manterem em equilíbrio. Sem essa troca não haveria esse equilíbrio. Então hoje o Evangelho nos vai falar sobre isso, né, de Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que ele diz o seguinte: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós sabemos que se você põe uma semente ali de abacate, vai dar uma árvore que vai dar abacate. Não tem como colher outra coisa, né? Então vamos pensar o seguinte, vou propor 3 itens para nós analisarmos. O que estamos semeando? Que tipo de semente estamos semeando? O que estamos colhendo na nossa semeadura? E como lidar com tudo isso? Como vamos lidar com todos esses fatores que acontecem da semeadura? Tá? Então, em primeiro lugar, lembrando que Jesus nos fala, né? Fazer aos outros aquilo que nós queríamos que nos fizessem. Então, primeiro de tudo, eu estou dando semente aos outros de conforto, de paz, de afeto, de amizade, de compreensão. Né? Todo mundo quer um amigo que não nos critique, que não fale mal, que nos chame a atenção com carinho quando preciso, que seja um amigo ideal, que nos perdoe sempre. E nós estamos conseguindo dar esses tipos de semente aos outros? Né? Então, como Jesus diz, primeiro a gente precisa saber o que vamos dar aos outros. É aquilo que nós queremos. Todo mundo é carente de afeto e de amor. Então, a primeira coisa nós precisamos dar, em todas as nossas atitudes, palavras e atos, amor. Né? Se é um problema que vem de outras vidas, como nós dizemos na doutrina, nós já tivemos muitas vidas sucessivas. Tivemos muitos pais, filhos, amigos, parentes, marido, mulher. E, às vezes, essas pessoas difíceis que estão na nossa vida, elas vêm do passado nos cobrar, porque erramos muito com elas. Vem nos cobrar entendimento, vem nos cobrar amor, o refazimento, o reparo do mal que nós fizemos no passado. Lá no fundo, no subconsciente dela, é isso que ela está nos cobrando, né? Sem perceber muitas vezes. Né? E nós não podemos deixar de, com amor, com carinho, refazer, reparar o mal que fizemos no passado, que muitas vezes não sabemos, mas pelas atitudes dos outros conosco a gente pode ter uma ideia. Né? Então, nesta vida, né? Nesta vida, se for pensar em fatos desta vida, o que nós estamos semeando? O que nós estamos semeando está ótimo, né? Algumas situações que eu estou semeando paz, harmonia, aprendendo a conviver em harmonia, né? Com as pessoas, com o universo, estou doando alguma coisa para conviver em harmonia. Né? Se isso está acontecendo, ótimo, estamos no caminho de Jesus, das palavras do Mestre, das lições dele, não há o que falar. Tá? Entretanto, se está ruim, pode ter diversas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, se está ruim, porque eu dou o melhor de mim. Se eu dou o melhor de mim ou não dou o melhor de mim. Se eu não estou dando o meu melhor, se eu não estou dando algo em troca para as pessoas, então eu preciso rever a minha vida, buscar estudar entendimento, experiência com as pessoas, com os outros, para aprender as lições do Mestre Jesus e aprender a se doar, aprender a doar essas sementes para os outros. Se eu estou já doando e não estou conseguindo viver em harmonia com as pessoas, com as situações, né, está ruim, né? Pode ser que as minhas atitudes não estejam boas, estão ruins, ou pode ser que sejam boas. E o outro lado, a outra pessoa que não está reconhecendo, ela não tem essa capacidade de reconhecer a nossa ajuda, ou da forma como estamos tentando ajudar. Então ela pode estar achando que nós não estamos fazendo bem a ela, apesar de todo o nosso esforço. Então, às vezes, temos que mudar a forma de ajudar essa pessoa, com outras atitudes, outras palavras.
Né? Entretanto, se o problema está na pessoa, se ela não reconhece, né, não há o que fazer. A pessoa muitas vezes não vai reconhecer, e aí que entra a máxima de Jesus que diz para que nós temos que fazer o bem, né, sem olhar para trás. Nós temos que fazer o bem sem esperar o retorno. Se a gente espera esse retorno, a gente se frustra muito. A gente desiste, a gente desanima. Então nós não podemos esperar esse retorno. Nós temos que fazer o bem, plantar essas sementes do bem, né, e não olhar para trás. Assim como a natureza, né, quando a gente joga essa semente na natureza, sem o concurso da nossa interferência, ela muitas vezes brota, cresce uma árvore, dá frutos. Nós temos que ser assim, jogar essa semente e continuar, e a natureza se encarrega do resto. Às vezes aquela outra pessoa, né, precisa de uma outra pessoa, uma outra forma para ser ajudada. Muitas vezes a gente tem que abrir mão. Nós não somos um espírito perfeito. Nós estamos ajudando essa pessoa, mas nós temos que lembrar que nós não podemos ter a pretensão que somos um espírito evoluído, e vamos ser nesta vida. Não existe isso de 24 horas, da noite para o dia, ou de uma vida apenas, nós atingimos o mérito e a evolução de grandes espíritos. Nós vamos degrau a degrau. E aí, quando a gente quer ajudar as pessoas, nós podemos nos frustrar. Por quê? Nós temos os nossos limites, as nossas limitações, e por isso Jesus falava: homem, conhece a ti mesmo, até para saber como ajudar as pessoas, como plantar e lançar essas sementes. Então, esses limites, o que pode acontecer? Se nós extrapolarmos esses limites, passarmos do ponto que podemos ajudar, que começamos a nos prejudicar, começamos a ficar desanimados, ou começamos a ficar irritados, com as pessoas, com as situações, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Então é a hora de pensar até onde eu posso ir. Qual é o meu limite? E isso não é falta de caridade, porque se a gente ficar desequilibrado, como um desequilibrado vai ajudar outro desequilibrado? Como uma situação que nos perturba a gente vai poder resolver? Aí nós vamos ter que cair no psicólogo, fazer um tratamento para se equilibrar, no centro espírita, ou qualquer outro tipo de tratamento, para nos equilibrarmos, equilibrar a nossa energia, equilibrar a nossa mente, o nosso coração. Então nós temos que saber o limite dessas sementes, como plantar e como ajudar. Planta e deixa e larga. Então nós temos essa condição de verificar até que ponto devemos ir plantar essa semente, até que ponto podemos ajudar as pessoas. E não estamos aqui incentivando as pessoas a não ajudarem. Todos precisam de ajuda, merecem sempre. Mas nós temos que saber os limites para não se magoar, não se destruir também no meio do caminho. Que aí vamos desanimar, vamos ficar nervosos, irritados com uma situação e não vamos produzir nada de bom. Não vamos dar boas sementes mais. Né? Então nós temos que saber esse limite. Quando a gente vai para uma academia, ninguém começa levantando 50 quilos de peso. Nós começamos levantando 5, 2, 10, né? E ao longo do caminho vamos treinando e até chegamos aos 50 quilos. Então a vida é assim, nós ajudamos, plantamos as sementes que conseguimos plantar, para a gente não ficar frustrado, porque não somos espíritos perfeitos, temos muitas imperfeições. Então a gente planta as sementes que tem, exercita, né? Como na academia, exercita, vai melhorando, vai conseguindo levantar mais peso, conseguindo plantar sementes cada vez melhores, para a gente não se frustrar conosco mesmo e não se importar com os resultados. Faz o seu melhor. Né? Então nós temos que comparar isso na nossa vida também, né, com algumas pessoas, né, muitas vezes chega no ponto, né, e se pergunta assim, né, mesmo eu estou fazendo tudo, eu estou dando o meu melhor, mas a pessoa não tem nenhum retorno, estou desperdiçando as minhas energias, entre aspas, pode ser entendido como sementes, para aquela pessoa ingrata, para aquela situação ingrata. Por que eu deveria continuar? Como a gente disse, a gente não está citando ninguém a desistir, só saber os seus limites e aprender quando tem que parar, se afastar, reunir força, se equilibrar e voltar a tentar ajudar a plantar novas sementes. Né? Mas quando a gente cai nessa pergunta, o que eu deveria fazer? Ou por que eu deveria continuar a ajudar essas pessoas que muitas vezes são ingratas? Né? Então nós vamos levar em conta a resposta do Espírito Miramês,
que diz o seguinte, que muitas vezes a gente cai nesse desânimo e não lembra de algumas palavras do Mestre Jesus, e que Miramês aqui Deus diz de outra forma, que é o seguinte: não tenhamos medo de amar, com medo de perder as nossas energias, sementes, pois essa virtude, quanto mais exercitada, mais cresce no coração de quem a oferece. Então, não existe esse desperdício, não existe essa coisa que estou perdendo meu tempo. O amor a quem dá, sempre tem mais. Jesus não dizia: quem muito foi dado, muito será pedido. E aquele que tem se dará mais ainda. Então quem tem amor sempre vai ser dado mais amor. Então nós precisamos lembrar dessas palavras do Mestre Jesus, dessas palavras do Espírito Miramês, que nos convida, para continuar, mas temos que saber os nossos limites. Para encerrar, nós temos uma história de dois monges que caminhavam de uma cidade para outra, beirando o rio, que era uma estrada, o caminho mais fácil, e ali encontraram uma moça muito bonita, jovem, chorando. E um deles foi até ter com ela e conversar. Por que ela estava chorando? E ela explicou que saiu de manhã, veio para a cidade, que era do outro lado do rio, e agora que ela ia voltar para a casa dela, que era na outra margem, provavelmente tinha tido uma chuva, e o rio encheu muito, e ela não conseguia mais passar. E esse monge, como era muito forte, muito alto, pegou ela no colo e levou até a outra margem, abençoou e seguiu o seu caminho. Voltou e seguiu o seu caminho com seu companheiro para a sua trajetória. E depois de 2 horas já, eles quietos, sem conversar muito, o outro falou: meu amigo, nós fizemos votos de castidade, de nunca tocar uma mulher. E eu estou aqui pensando, perturbado, ainda que você tocou aquela mulher, você não se sentiu tentado, você não se sentiu perturbado por tocar uma mulher tão bonita, carregar ela no colo? E aí o outro monge falou assim: eu já deixei de carregar esta moça há 2 horas. Você ainda continua carregando. Então, para a gente finalizar a lição da noite, isso quer dizer o quê? Que nós fazemos o bem, carregamos os nossos pesos, ajudamos o que podemos ajudar, segundo as nossas forças, a nossa energia, a nossa força, segundo as nossas capacidades, a nossa evolução. Como diz a irmã Cidifon, ninguém tem que ficar frustrado por muitas vezes não conseguir ajudar mais, porque nós temos limitações. E não olhar para trás. O outro ainda estava carregando. A gente olha para trás, fica cobrando, fica esperando, fica analisando o que fez de bom, o que fez de mal. Lógico, analisar é bom para a gente ajudar cada vez mais, ver onde errou. Mas não ficar se perturbando com o resultado. Não ficar se perturbando com tudo que acontece em volta, consequência daquilo. Temos que manter a paz no coração para ajudar sempre. E trocar essas sementes que temos de bom, aquelas que já temos. Porque só assim, lembrando no início da nossa palestra, só assim nós vamos entrar em equilíbrio com a natureza, como começamos a falar. O universo doa alguma coisa. A gravitação entre as estrelas, os planetas, os sóis, todos doam alguma coisa para viver em equilíbrio. Então é da lei da natureza que nós precisamos doar as nossas sementes, sem olhar para trás e esperar os resultados. Doar as melhores sementes que temos. E não nos frustrarmos se não conseguimos doar sementes melhores ainda. Estamos caminhando, estamos aos poucos crescendo. Irmã Cidufo fala isso: não se frustre com as suas limitações. É natural do ser humano. O evangelho e a prática do evangelho não pode causar tensão e frustração. A gente chega ao ponto de não aguento mais aquela situação, aquela pessoa. Nós temos que estar em equilíbrio, doar alguma coisa para permanecer em equilíbrio. Mesmo que o outro, que a outra situação, que a outra pessoa não nos dê esse retorno de equilíbrio. E, com certeza, é uma lei do universo, da criação, uma lei da harmonia das trocas do universo, como a gente vê entre todos os planetas, como citamos no início da palestra, que nós vamos colher esse equilíbrio. Se nós não vamos colher daquela situação, daquela pessoa que estamos tentando ajudar, o universo vai nos trazer outras pessoas, outras situações, para nos dar a troca nesse equilíbrio. Então, quem muito tem amor, mais vai ser dado. Paulo diz: plante as suas sementes. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Dê as suas melhores sementes.
Se a pessoa não te der algum retorno, se a situação não te der retorno, se sentir injustiçado, não se magoe por isso, não se castigue por isso, não se cobre por isso. Espera que o universo, de outras formas, vai trazer esse equilíbrio para você, desde que você doe as melhores sementes. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Boa noite.